Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês a review deste fone que a Lite me mandou, que é o Lite Q10. Esse headphone aqui, ele é um headphone de estúdio, então ele é um pouquinho diferente de tudo que a gente já viu aqui no canal, mas hoje eu vou falar para vocês das minhas impressões. Eu já estou usando esse fone há um bom tempo e vou falar para vocês que ele me surpreendeu. Então fica aí para você saber em detalhes tudo sobre o Lite Q10. Aqui na embalagem tem um ponto que eu queria chamar a atenção. A Lite tem tentado trazer coisas de muita qualidade nas embalagens, nos produtos e tudo mais. Aqui a gente vê uma embalagem grande de papelão. Basicamente ela só traz algumas informações a respeito do fone. Então, alta fidelidade, hastes flexíveis, tecido durável. Aqui nas laterais e na lateral e na parte traseira basicamente a gente não tem nada. Aqui ele também está falando as mesmas coisas, inclusive garantia. E aqui na lateral, né, olhando a caixa de frente na lateral direita, a gente tem algumas especificações. Primeiramente, acho que o que mais chama atenção é que a gente está falando de um fone com driver de 50 milímetros. É um fone para estúdio, não é um fone para você usar no seu celular, embora você consiga, caso você queira. Além disso, ele tem cabo de alta qualidade, é de fato, e ele não embaraça porque ele é flat, é aquele cabo achatadinho. Nós vamos ver também. As almofadas são acolchoadas, tem um áudio de alta definição, dobrável e leve, inclusive, ó, tem essa bolsa de viagem que vem na embalagem, que eu achei bem legal, de um tecido bem legal, inclusive, com a marca da Lite, e aqui na parte de cima tem como você fechar a embalagem para você guardar o seu fone. Achei bem legal isso aqui, um pouquinho inesperado, tá? Eu não achei que fosse vir isso na embalagem. E aí, né, na verdade tem algumas outras coisas, na verdade um negócio específico que vem na embalagem que a gente já vai olhar. Começando de trás para frente, uma coisa que chama muito a atenção aqui é que a Lite dá 18 meses de garantia. Então você vai ter 1 ano e meio de garantia para não ter que se preocupar caso o fone dê qualquer problema, coisa que eu acho muito difícil pela construção que ele tem. Fone em mãos para a gente fazer um overview. Ele é extremamente bem acabado, tá pessoal? Se a gente olhar aqui, ó, primeiro que os ear cups são dobráveis, obviamente, para a gente poder guardar de forma melhor. Inclusive, eles têm um giro bem legal aqui, que é um giro meio que com uma mola, ó. Você gira, ele volta. Aqui nas faces dos ear cups, a gente tem um material que é tipo um alumínio, inclusive com a marca Lite aqui na face. Ele tem esse detalhe cromado que deixa o fone bem bonito e, no geral, ele tem essas construções aqui na lateral de plástico, mas não quer dizer que seja um plástico de qualidade ruim, aliás, muito pelo contrário, todo fone passa uma sensação de bastante qualidade. Aqui na parte superior, ele é emborrachado com a marca Lite e acho que o que importa mesmo é na parte de dentro. Aqui nessa parte, que é justamente onde fica em contato com a cabeça, ele é bem macio, tá? Ele é feito de um couro sintético. Esse couro sintético não é lá assim das melhores qualidades possíveis, mas eu acho muito difícil de você ter problema com essa parte aqui, que é uma parte que vai ficar em contato com o cabelo. O que importa é que isso aqui é acolchoado, então no dia a dia tende a não cansar muito a sua cabeça. Além disso, a gente tem um fone obviamente ajustável, então as hastes são ajustáveis, inclusive queria chamar atenção para esses detalhes aqui, que é justamente os níveis de ajuste, e essa parte superior aqui um pouco destacada acaba facilitando para você fazer os ajustes. Aqui nos ear cups a gente tem também indicação de direita e esquerda, né? O L e o R de left and right. Então esse, por exemplo, aqui é o L de left, é do lado esquerdo. Do outro lado, obviamente, a gente também tem o ajuste. Esse ajuste vai de 1 até 7 de cada lado, tá? Então ele pode ficar bem justo, como também bem largo, né? Se caso sua cabeça for um pouco maior. Ele também abre muito bem, ó, e ele passa uma sensação de qualidade bem legal, não faz barulho nem nada disso e parece ser bem firme. Além dele puxar assim, os ear cups viram praticamente 180 graus, caso você queira. E aí você vai ter, se isso aqui não é um ajuste legal, eu não sei o que mais dá para fazer para ajustar isso aqui. Além disso,
chamando a atenção aqui para vocês dos ear cups é que eles têm, obviamente, né, o driver de 50mm, então ele tem um ear cup bem grande, e ele é over ear, ou seja, ele fica em volta da sua orelha e ele tem esse design aqui oval, que é justamente para a sua orelha encaixar aqui e fica bem confortável, tá? Aqui as almofadas também, ó, são bem maleáveis, tá? E isso aqui ajuda a não cansar não só o seu ouvido, mas também em volta do ouvido, né, que pode ficar um pouco cansativo, maçante, de você ter alguma coisa apertando aqui a sua orelha e a sua cabeça, tá? Um ponto que eu queria chamar a atenção, e eu acho que esse é bem importante, esse material aqui, que é um couro sintético, que inclusive é o mesmo que está aqui na parte de cima, apesar dele ser bem confortável, é infelizmente aquele material que com o passar do tempo vai descascar. Isso aqui infelizmente não tem segredo, não tem o que fazer. Ele é não só um pouco mais fino, mas de tanto você usar e apertar, desapertar, apertar, desapertar, ele começa a rachar inteiro e ele começa a esfarelar. E aí, com o passar do tempo, fica só o tecido na parte de baixo. Aqui, eu acho que a LITT poderia ter colocado um material de uma qualidade um pouquinho melhor para se tornar um pouco mais durável, mas é o que a gente tem aqui, infelizmente. A parte positiva da gente ter esse tipo de material é que ele veda muito bem. Então, quando você coloca o fone, ele fica praticamente como um cancelamento de ruído passivo, mas muito bem feito. Ele não tem cancelamento ativo de ruído, mas você consegue se vedar muito bem do ambiente, que é um ponto bem legal. Colocando o fone aqui para vocês darem uma olhada, fazendo o ajuste aqui, olha só. Aqui eu tô numa posição bem confortável, ele é bem fácil de ajustar, inclusive eu colocando ele já tá vedando bastante a minha voz, tá? Eu já não tô conseguindo me ouvir da mesma forma que eu me ouvia. Ele abraça minha orelha muito bem e olha só, é assim que ele fica. É um fone meio grande, né? A gente tá aparecendo, ó, vou até puxar aqui, ó. A gente fica parecendo um pouquinho o Galvão Bueno, mas ele não tem aquela haste de microfone. E aí já começam alguns detalhes que eu queria chamar a atenção para vocês a respeito deste fone. Como eu falei, ele é um fone de estúdio, ele não é um fone para você usar no celular, apesar de você poder. Então, primeiro ponto, ele não tem microfone. Se você precisa de microfone, aqui é um ponto que você não terá. Outro ponto importante é que esse fone aqui não tem controles de áudio aqui nas hastes, tá? Nem áudio, nem para passar faixa, nem nada. Então, de fato, ele é um fone de estúdio bem normalzão que a gente já está acostumado a ver. A ideia aqui é você colocar ele, tocar seu instrumento, ouvir o que você precisa ouvir, ficar vedado do ambiente e não ter nenhuma função a mais assim, né, que a gente vê em fones aí para usar no dia a dia. Por fim, outro ponto que vocês já devem estar vendo é que este fone aqui, ele é com fio. E esse fio, ele é preso aqui, ele é fixo, não dá para você tirar do headphone, tá? Ele fica fixo aqui. Obviamente seria legal se ele se destacasse, porque até para guardar, dependendo, para levar, caso você queira levar para algum lugar, fica até um pouquinho mais fácil. Mas em contrapartida, pelo fato dele ser fixo, você também não vai perder, que eu aposto que é algo que aconteceria aqui muito facilmente. Como eu já falei para vocês no começo do vídeo, esse fone aqui ele tem o cabo flat e aí dificilmente ele vai embaraçar. Aliás, eu acho que nem dá para embaraçar isso aqui, tá? Sendo bem honesto. E ele tem um cabo, ó, de 1,5 m. É um cabo bem grande que facilita também para você usar no dia a dia, principalmente porque você vai ter que estar conectado na sua fonte de som de qualquer forma. Aqui, a ponta dele, a gente tem uma ponta de qualidade muito boa, tá? De construção muito boa, bem resistente. Acho que dificilmente você quebra uma ponta dessa aqui. Imagina que você tá lá conectado no seu computador ou em alguma coisa assim, você chuta sem querer. Acho bem difícil você quebrar, tá? Isso aqui é muito resistente e muito bem construído, inclusive na junção aqui, da conexão aqui com o fio, o que é bem legal. E aí, acho que uma das funções mais legais é que na embalagem vem este adaptador aqui, para você usar de fato em caixa de som de estúdio, ou por exemplo, eu que tenho um piano digital aqui, eu consigo usar no meu piano digital. Esse adaptador aqui tem rosca, aqui a gente também tem a rosca, e aí a gente simplesmente coloca a rosqueia e do nada virou um fone com conexão P10.
se você desrosquear aqui, facilmente ele volta a ser um fone com conexão P2. Então ele é bem versátil nesse sentido e vai ajudar bastante você que usa em estúdio para usar numa caixa de som acústica, numa guitarra, alguma coisa assim, ou mesmo, né, num celular, num computador, como por exemplo foi o uso que eu fiz. Aliás, voltando a falar sobre o uso, aqui tem um ponto bem legal que é o seguinte: eu usei ele tanto no piano, trouxe som mais do que necessário para o que eu precisava, mas majoritariamente eu usei ele no meu computador. Confesso que eu usei no piano só para testar a conexão P10. No computador, eu vou ser bem honesto para vocês que ele mais do que me surpreendeu, tá? Porque eu honestamente não estava esperando que fosse um fone assim. Quando eu abri a caixa e vi um fone com fio, eu falei assim, por que a Lite me mandou um fone com fio, né? A gente não usa mais fone com fio hoje, é um negócio meio esquisito. E tudo bem que ele é um fone para estúdio, no estúdio você vai usar com fio, mas eu nunca fiz nada em estúdio, achei meio estranho. E aí, enfim, dei um voto de confiança e comecei a usar o fone aqui no meu computador. E cara, com o passar do tempo, eu só usei esse fone aqui. Eu parei de usar completamente o meu Logitech sem fio que eu uso para jogar. Por quê? Porque era muito mais fácil usar ele. Ele já estava plugado, eu não precisava ligar, eu só colocava o fone, já estava funcionando e acabou. E aí, no final, acabei ficando surpreso porque esse fone teve muita utilidade no meu dia a dia. Então eu tô falando isso para vocês porque não negligenciem o fato dele ser um fone com fio, tá, pessoal? Apesar de parecer um pouquinho passado para usar no dia a dia, deu muito certo e eu usei bastante. Eu gostei muito desse fone, aliás, queria inclusive agradecer a Lite por ter enviado pra gente testar. Eu já testei outros produtos da Lite, inclusive eu vou deixar aqui no card o último fone, que aí sim, Bluetooth sem fio para usar no dia a dia, com microfone e tudo mais, que eles me mandaram num precinho super acessível que vale a pena você conferir. Mas enfim, voltando aqui pro Q10, eu gostei bastante porque foi muito prático para usar no dia a dia e eu acabei ficando surpreso pelo fato de tá usando um fone com fio com tanta praticidade. Mas vamos falar do que importa, né? Pô, eu tô aqui com um fone grandão, de estúdio. Pô, eu espero que seja um fone com muita qualidade de áudio, com fidelidade, com graves legais e tudo mais. E aí, o que esse fone entrega no final do dia pra gente, né? Investir num fone como esse aqui? Bem, o fato dele ter driver de 50mm obviamente já joga a favor dele, porque o áudio fica bem legal, mas não é só isso, tá? De maneira geral, eu achei um fone bem balanceado, com graves presentes. Eu achei a fidelidade de áudio legal, tá? Honestamente, eu gostei bastante de usar ele pela qualidade que ele traz, mas principalmente ele é um fone muito alto, tá, pessoal? Assim, eu usei ele bem baixinho e foi mais do que suficiente, mas se eu precisasse torar o bicho lá no volume 100, não vou falar que eu fiz, porque não deu para chegar no 100, tá? Ficou bem alto, mas eu cheguei lá pro 80, 85 já torando aqui na cabeça e mesmo assim ele entregou uma qualidade legal. A percepção que eu tive é que chegando bem lá no limite dele de áudio, de volume, ele começou a distorcer um pouquinho, mas sendo bem honesto mesmo, eu acho que nem se você estiver num ambiente extremamente barulhento, você vai precisar usar esse fone naquele limite de volume, porque ele veda muito bem e vai ser mais do que suficiente para você usar até mesmo num estúdio. Resumindo em questão de qualidade, aqui eu acho que você vai estar muito bem servido, você vai ter, assim, se você analisar a relação custo-benefício em questão de qualidade, em fone para estúdio e tudo mais, aqui eu acho que você vai ter uma bela compra. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, dar aquele tapa no like para ajudar a gente aqui e siga a gente lá no Instagram. Vou deixar o QR Code aqui, é só você escanear, você já vai direto lá e vai ver tudo que a gente está testando em tempo real. Inclusive, quando a Lite me mandou, eu já mandei lá direto no Instagram para você dar uma olhada. Enfim, falando sobre preço, né, que aí é para fechar o combo aqui, eu acho que o preço, a análise do preço vai depender um pouco de por que você está comprando esse fone, tá? Pelo seguinte, ele custa R$ 399. Não é um fone barato. Se você está comprando um fone para usar no dia a dia, ele é um pouquinho caro e tem que fazer muito sentido você precisar de um fone com fio.
tá? Porque você acha opções sem fio, com cancelamento de ruído e tudo mais, até por valores menores do que esse fone custa. Mas vamos levar em consideração que a proposta dele é justamente ser um fone para estúdio, para você usar em situações específicas que um fone Bluetooth, principalmente o intra-auricular, não vai servir. Para essa situação, eu acho que esse fone é muito legal, tá? Eu acho que ele está num preço bem legal pelo que ele entrega. A gente vê fones de estúdio sendo muito caros, tá? Então, nessa situação, eu acho que é um fone bem legal que vale muito a pena, e principalmente porque é difícil a gente achar um fone, né, confiável, de uma marca confiável, de uma qualidade legal, que não custe um absurdo. Então a Lite vem justamente trazendo esse fone, né, nessa brechinha de mercado ali para poder atender quem precisa desse fone num estúdio ou para algo um pouquinho mais profissional. De qualquer forma, ele traz qualidade legal, volume muito alto, tem uma fidelidade de áudio bem legal que eu achei bem satisfatória e assim, qualidade de construção muito boa, com certeza é um fone que vai durar aí para você 2, 3, 4 anos. E aí talvez lá, né, nesse horizonte de tempo você tenha que trocar aqui a borrachinha dos ear cups para você poder levar ele mais adiante. Mas de qualquer forma é um fone com muita qualidade, que a Lite tem se esforçado bastante para trazer alguns diferenciais, como por exemplo até a bolsinha para você levar por aí. E aí eu acho que vale sim você considerar esse fone para uma eventual compra, caso você precise usar ele num estúdio, para música e etc, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.